Olá, pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem e cuidando uns dos outros, principalmente da nossa família, né? A gente precisa cuidar uns dos outros, que são as pessoas que convivem, né, com a gente diariamente. Nossa família é única, então nós precisamos cuidar uns dos outros. Então, se for sair, use máscara, né? Leve um pouquinho de álcool gel, né? Quase todos os lugares têm, mas vai que, né? Você não encontra em algum lugar, leve um pouquinho, se previna, se cuida, mantenha o distanciamento social. Gente, evitem sorveteria, lanchonete, mercado só quando é realmente necessário, vá, faça todas as compras de uma vez, prefira mercadinhos menores, né? Vai naquele mercadinho perto da sua casa, frutas e verduras, vai na quitandinha, né? Tem menos gente, você vai ter menos contato com outras pessoas, porque realmente a nossa situação está ficando complicada aqui na cidade, né? Então, vamos nos cuidar, certo? E hoje eu vim aqui para fazer a revisão de língua portuguesa da unidade 1 e de tudo que nós aprendemos nessa unidade 1. Tá? Nós vimos toda essa primeira parte da apostila e eu vou fazer então hoje um apanhado geral sobre o que a gente viu na unidade 1 da apostila, né? Então, assim, eu vou começar com um dos assuntos mais importantes, que são as palavras classificadas pelo número de sílabas, né? Pelo número de sílabas. Então, vou baixar aqui um pouquinho. Monossílaba. Monossílaba vem de um, tá, gente? Um. Então, aqui eu posso escrever pé, mão, não, tá? São sílabas que eu não separo de jeito nenhum, certo? Dissílaba. Dissílaba. De duas, certo? Duas sílabas. Essa é uma que eu separo. Então, eu escrevo, por exemplo, mala. São duas sílabas, certo? Uma palavra que eu consigo separá-la duas vezes, eu chamo de dissílaba. Trissílaba. Trissílaba. Um acento aqui, né? Vem aqui, ó, de três, tá? Então, eu vou escrever, por exemplo, México, certo? Então, uma, duas, três. Tá? Lembra lá no primeirinho ano que a professora fazia contar, né? México. É o número de sílabas que a gente separa. Polissílaba. Esse polissílaba, esse poli, vem de muitas, tá? Então, nós consideramos que ele vai ter 4 ou mais sílabas. Então, aqui eu posso escrever, por exemplo, tar, tá? Tartaruga. Uma, duas, três, quatro. Então, passou de 4 sílabas, polissílaba. Certo? Então, assim é a classificação das palavras pelo número de sílabas, tá, gente? É a separação das palavras em sílabas. O próximo assunto que nós aprendemos foram as abreviaturas. Abreviaturas, tá, gente? São palavras que eu quero escrever, mas eu não quero que ocupe todo espaço, né? Então, por exemplo,
colocar aqui, senhor, SR, tá? Senhora, SRA, tá? Doutor, DR, certo? Aí tem as abreviaturas de palavras, né? Por exemplo, moto. Moto, essa abreviatura aqui, ela vem de motocicleta, né? A palavra não é só moto, ela é motocicleta. Então, isso aqui é uma forma de abreviar. Outra palavra que a gente pode abreviar é cine, vem de cinema. Vamos ao cine, tá? Tem regiões do Brasil que usam muito. E aí nós temos um outro tipo de abreviação, que são as siglas, tá? As siglas. Por exemplo, FUNAI, né? Que significa Fundação Nacional do Índio, certo? MST, né? Movimento Sem Terras, CEP, que é Código de Endereçamento Postal, tá, gente? Queria escrever aqui, vou apagar. Então, FUNAI é Fundação Nacional do Índio, CEP, né? Que vocês, quando vocês recebem uma carta, vem endereçado no CEP de vocês. Então, é o Código de Endereçamento Postal, tá? Que é aquele número que vem nas correspondências de vocês, né? Sinop é 78.550, e daí aqui muda, tá, gente? Pode ser 556, e aqui vai ter outros números. Cada rua tem um, tá? Pode ser 78.550 ou pode ser 78.550 XXX, tá? E cada rua aqui vai ter um número, certo? Então, abreviaturas é o modo com que eu escrevo as palavras de forma abreviadas, mais curtas, né? Vocês fizeram bastante exercício sobre isso, vocês fizeram abreviatura de hora, que é o H, de minutos, que é o min, né? Entre outros, certo? Outra coisa que nós aprendemos foram as palavras polissêmicas. As palavras polissêmicas. Tá, gente? As palavras polissêmicas. Tem um acento aqui. Elas possuem vários significados. Tá, gente? Vários significados. Então, por exemplo, pena. Pena. De galinha. Ou, né, de aves, que é a penugem das aves. Ou então o sentimento, né?
sentimento. A aplicação numa frase é sentir pena daquela perda, por exemplo. Ou sentir pena daquela pessoa. Aconteceu alguma coisa muito triste e você ficou com pena, com dó, né? Então, pena varia de acordo com a aplicação que você faz na frase, certo? Outra palavra, porca, Peppa Pig. Porca, que é o feminino de porco, tá? Ou então pode ser um tipo de parafuso, tá, gente? É um pedacinho de um parafuso, porca, tá? Pedacinho ali, uma rosquinha que se encaixa junto com o parafuso na hora de prender uma madeira ou alguma coisa. Certo? Isso que eu tô passando, gente, está na página 39, tá? Agora eu vou passar para vocês um exercício que é sobre o que eu aprendi exercício página 40, jacaré letrado, tá? Vocês vão fazer esse exercício para mim, que é sobre poema visual, tá? Na aula passada eu falei um pouquinho sobre as características dos poemas visuais, né? Hoje vocês vão fazer um poema, hoje vocês vão fazer não, poema não, vocês vão fazer um exercício sobre o poema do Jacaré Letrado, que está ali na página 40. Esse exercício não tem número, tem só uma setinha lá, assim, sabe? Uma setinha roxa, tá, gente? Esse exercício. E ele envolve toda a página 40, tá? E é bem sobre isso que eu expliquei agora, sobre dissílaba, polissílaba, tá? Então, exercício página 40. Agora eu vou explicar para vocês um pouco sobre, eu vou retomar, né, a explicação sobre o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Tá, gente? Então, oxítona é quando eu tenho a última sílaba da palavra mais forte. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, café. Então, aqui, ó, essa aqui é a minha última sílaba e ela é a mais forte, tá? Então, eu chamo ela de oxítona, porque ela tem essa última aqui, ó, como a sílaba tônica. Sílaba tônica, então, resumindo, a sílaba mais forte da palavra, tá, gente? Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Então, na palavra café, é essa última aqui, ó, tá? O F e o E. Porque quando eu pronuncio, eu dou ênfase. Café, certo? Paroxítona é quando eu tenho a penúltima sílaba mais forte. Então, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Copo. Então, me dá a impressão que tem um acento nesse có. Então, a sílaba mais forte aqui, ó, é a antepenúltima. Eu começo de trás para frente. Então, aqui é a última, aqui é a antepenúltima, tá? Então, aqui a última, aqui a antepenúltima.
E proparoxítona, vou dar, por exemplo, o sílaba, tá? O sílaba é aqui, ó, é a antepenúltima sílaba mais forte. Aqui eu tenho a última, a antepenúltima, a penúltima e a antepenúltima, tá? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas, gente. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Não tem nenhuma que não seja, né? Vocês aprenderam isso lá atrás no exercício, né? Quando você tinha que responder lá que todas as palavras eram acentuadas daquele exercício, certo? E essa explicação aqui vocês vão usar para responder a letra C da página 40, certo? Então, vou passar mais exercícios. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para explicar. Acho que não. Não. Não, os outros são exercícios. Então, exercícios. Resolver os exercícios. Primeiro, né? Na página 40, todos. Página 41, todos. Página 42, todos. E página 43, todos, tá? São exercícios simples que eu fiz uma retomada agora, eu expliquei todos os exercícios novamente, tá? Eu expliquei o que é monossílabo, o que é dissílabo, o que é trissílabo, o que é polissílabo, expliquei oxítona, paroxítona, proparoxítona, expliquei abreviaturas, expliquei palavras polissêmicas, tá, gente? Então, agora só precisa resolver os exercícios que eles são de revisão mesmo, tá, gente? Todos esses exercícios aqui, eles são só de modelos diferentes. Mas os exercícios são dos conteúdos que a prof explicou agora esses dias atrás, tá? E que eu fiz uma explicação, uma retomada de todos eles hoje de novo, tá? Eu vou falar mais um pouco sobre poema visual, tá? O poema visual, ele explora o som, o sentido e a aparência das palavras. Então, por exemplo, quando você tinha o poema Chá, para você ler, do Sérgio Schiaparelli, você tinha elementos visuais dentro do poema, né? Era uma xícara com uma etiqueta, tinha aqui, ó, as sombras da mesa, a fumaça do chá são as frases do poema, tá? Então, isso é um poema visual, tá? Sérgio Caparelli, né? Não Schiaparelli. Você tinha que escrever um poema na página 15 e mandar a imagem para mim. Quem ainda não fez, por favor, faça, tire uma foto e me mande, porque essa aqui é uma atividade que eu vou considerar de avaliação, tá, gente? Essa aqui é uma atividade de avaliação. Então, página 15, a letra A é para você fazer e me enviar uma foto, tá? Que é uma receita de chá. Esse chá, ele pode ser essa receita, ela pode ser simbólica, tá? Igual o poema do Sérgio Caparelli aqui, porque é uma simbologia que ele faz, não é uma receita de verdade. Ou você pode fazer realmente uma receita, nada te impede, tá?
Crie uma infusão para a sua xícara de chá. Então, essa é uma atividade pessoal, uma atividade de produção, tá, gente? Então, você precisa fazer e me enviar. Ah, tem gente que ainda não me enviou. O jeito de escrever, aqui, ó, na página 18, também nos remete a um poema visual, tá? Então, quando o cartão tá escrito ali, conte sempre comigo, adoro você. Esse também utiliza elementos visuais, tá, gente? É um cartãozinho para que a pessoa se emocione, né? Olhe e tenha sentimentos por aquilo que está lendo, certo? A página 20 está o conteúdo que eu acabei de explicar de monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, tá, gente? Na página 21 está a explicação de oxítona, proparoxítona e paroxítona, né? Que eu também acabei de explicar. E sílaba tônica, né? Que é a sílaba mais forte. Depois, na página 25, tem a explicação de polissemia, que é o sentido de uma palavra que pode ser aplicada em duas frases, né? Por exemplo, pena das aves, né? A penugem mesmo, né? O que é o corpo coberto. E pena, ai, que pena que isso não deu certo, né? O sentimento de tristeza, de repente, de fracasso, né? Ai, que pena, tá, gente? Então, isso é a polissemia, quando tem dois significados e esse significado dessa palavra dá sentido para aquela frase. Então, por exemplo, eu não posso encarar ai, que pena que isso não deu certo, como a fêmea do porco, tá, gente? Porque não cabe, né? Então, é todo um contexto que isso acontece. Na página 28, nós começamos a estudar a linguagem da internet, né? Que hoje em dia é muito aceita, a linguagem do internetês, né? Que são palavras escritas totalmente dentro de uma outra forma, dentro de um outro contexto, uma coisa mais arrojada, mais moderna, mas que não é aceito, por exemplo, quando você vai escrever uma produção de texto em um concurso ou um vestibular, o Enem, né? Vocês que vão fazer mais para frente o Enem, então precisa ter muito cuidado com isso, tá, gente? Porque uma coisa é você escrever uma mensagem de texto lá para alguém que você vai mandar. Outra coisa é você escrever isso num livro ou numa produção de texto que é uma coisa mais séria, né? Digamos assim, tá? As abreviaturas, né? Que é uma representação de uma palavra com apenas algumas letras, né? Então, nós vimos lá, por exemplo, latas de milho, né? A abreviatura de latas, LS, abreviatura de litros, L, né? Então, a abreviatura é isso, né? Doutor, DR, século, SEC, página, P ponto, né? Capítulo, CAP, e sigla, ENEM, por exemplo, ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, né? Então, FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um dinheiro que os pais de vocês recebem por um tempo que eles trabalham em algum lugar. E, por exemplo, USP, que é a Universidade de São Paulo, ou então UNEMAT, Universidade do Estado do Mato Grosso. São siglas isso, certo? Aí na página 32 vocês fizeram a leitura do internetexto em algumas características ali, né? Que é o emprego dos símbolos, das emoções, dos sentimentos que você coloca lá dentro daquela mensagem de texto. E ali no texto mesmo, que traz as informações para vocês, fala assim que é preciso tomar muito cuidado para que essa linguagem não seja usada em textos escolares ou em situações formais de comunicação.
tá, gente? Então, por exemplo, se você está trabalhando em algum lugar, você não vai fazer um ofício, né? Ou uma solicitação escrevendo igual você escreve numa mensagem de texto. Não pode, tá, gente? Então, tudo tem o seu lugar e a sua hora. É igual roupa. Tem a roupa de você ir na igreja fazer suas orações e tem a roupa que você vai usar, por exemplo, para ir para uma festa, né? Ou, por exemplo, para sorveteria. São situações distintas e você precisa ter um certo cuidado na escrita com isso, que é importante, tá, gente? Situações formais, você usa uma roupa formal, né? Que é para, por exemplo, ir para a igreja. Você vai com uma roupa formal. Para ir para uma festa, você vai com uma roupa que é mais divertida, mais light, mais despojada, né? A escrita é a mesma coisa, tá? Se você não aplicar esse conteúdo, né, esse conceito em cada um dos seus devidos lugares, você pode acabar se prejudicando. Uma redação do Enem, por exemplo, né, você não pode escrever de qualquer jeito lá. Por isso que a gente treina a produção de texto desde quando vocês são pequenos, não é por nada não, gente. Tudo tem um objetivo. Tudo está interligado. Por exemplo, a professora trabalhou língua portuguesa agora de sílaba, trissílaba, monossílaba e polissílaba. É porque lá na frente, ou seja, lá no quarto bimestre desse ano, ou no sexto ano do ano que vem, isso vai ser importante para você em outro conteúdo. Por isso é importante você saber um pouquinho de cada coisa. E é importante você estudar esse conteúdo. Certo? Aí falamos sobre as mensagens de texto, né? Aqui tem um telefone e tem uma mensagem. Então, nessa mensagem está escrito assim: oi, TB? O que é TB? Tudo bem, né? Aí está escrito assim: cadê você? E está escrito: cadê você? Então, isso também é abreviatura, tá? Daí diz assim: que, só a letra Q, assim, ó. Que, né? Que não me adiciona, adiciona, no Insta, o que é Insta? É uma rede social, gente, um Instagram, tá? Aí a pessoa escreveu assim, e não, escreveu não, assim, interessante, né? Não. Deixou, faltou um i ali, né? No deixou. Aí a pessoa escreveu assim, comments. Comments é uma palavra que vem do inglês que quer dizer comentário, né? E daí, para finalizar, escreveu assim, tô, não é tô, né? É estou. Daí escreveu só um C, assim. Esse C significa com. Daí, saudade, S-D-D, saudade. Essa palavra saudade, ela só existe na nossa língua, gente. É só nós brasileiros, só nós da língua portuguesa que sentimos saudade. Nos outros países sinto sua falta, ou ausência, né? Então, não tem tradução para o inglês, não tem tradução para o espanhol, essa palavra saudade, tá? E aí, termina ainda a mensagem com um D sozinho e um VC de novo, né? Você. Tô com saudade de você. E um emoji ali, né? Um emoji de beijinho, tá? Então, esse é um típico texto de internetês, né? Que é a linguagem da internet. Aí na página 34, vocês tinham que fazer o significado de cada um dos emojis. Eu já recebi algumas atividades prontas, tá, gente? Mas o que me interessa mesmo é o texto aqui, ó, da praia. O texto da praia. A água esparrama na areia pela praia. A areia vai, a areia vem. Meu castelo construído vai também.
O castelo é como um sonho, tem tesouros perdidos, reinos construídos, mas a onda leva tudo. A água nova é o que chega e a brincadeira recomeça. Aqui na areia da praia, a água esparrama a areia. A areia vai, a areia vem. Esse texto aqui, o que é a posição dessas frases dessa forma aqui sugere? Onda, né, gente? Onda. A posição das frases desse jeito aqui sugere as ondas do mar. Então, o poema, né, o autor desse poema, ele brinca com as frases como se fosse as ondas do mar, certo? Então, por isso que ele é um poema visual, por causa da onda que as frases fazem. O exercício 5, você tinha que responder, né, o que você escreveria sobre a figura a seguir para criar um poema visual. Então, aqui, o que você faria para escrever um poema visual? Alguns já responderam, né? Agora a gente vai fazer o exercício 6. Eu falei que não precisava fazer na aula anterior, né? Agora a gente vai fazer. No exercício 6, vamos criar um poema visual com base nessa imagem. O espaço agora é seu. Pense em qual assunto deseja abordar em seu poema. Amizade, vida, desejos, saudade, amor, esperança, saúde. Planeje como explorar as palavras no espaço do papel. Agora é só soltar a imaginação para ver as coisas com olhos de poesia, tá? E na página 38, então você tem um espaço aqui, ó. Eu quero que você escreva o poema e faça mini desenhos para enfeitar, tá? O poema que vier mais bonitinho, mais bem feitinho, mais queridinho, mais meigo, mais, assim, o mais correto, eu vou presentear, tá, gente? Eu vou presentear o poema mais bonitinho, o melhor escrito, tem que ser muito bem escrito, não pode ter erros, ele tem que ser um poema visual, ou seja, ele tem que ter as características aqui, ele tem que ter as características do poema praia e do poema chá, tá, gente? Ele precisa ser visual, não agora não é rima, agora não é estrofe, nada disso, é visual, tá? O melhor poema vai receber presentinho da prof e uma visita, tá? E uma visita. Assim que der uma acalmada nos casos de Covid, tá, gente? Assim que der uma diminuída nos casos de Covid, que a gente puder sair, né? Puder se encontrar. Mas, assim, eu prometo um presentinho para o melhor poema, tá? Um incentivo aí. E na página 39, então, começa o que eu estou solicitando para vocês hoje. Eu fiz a explicação aqui da classificação das palavras, da sílaba tônica, do poema visual, abreviaturas e polissemia. A partir da página 40, 41, 42 e 43 é a nossa revisão, tá? Então, vocês podem assistir os vídeos anteriores que tem lá no meu canal, no YouTube, tá? Os vídeos estão todos lá, eu deixo lá para quem quiser assistir quantas vezes quiser, porque as explicações estão lá. Às vezes você não lembra o que é, mas você tem que voltar lá e tem que assistir, tá? Eu não costumo passar tantas atividades de uma vez, gente. Mas como é final da unidade, né? Nós temos essa aula de quarta-feira ainda, né, disponível para as aulas de língua portuguesa, porque se a gente estivesse na escola na quarta-feira nós teríamos 2 aulas. Então, por isso que eu estou dando, assim, essas boas atividades aqui, tá? Elas são simples, tá, gente? Elas são bem simplesinhas. Você só precisa ler e responder. Isso aqui você vai levar uns 30, 40 minutos para você ler e responder tudo. Então, como hoje é quarta-feira, você tem até segunda para fazer tudo isso aqui, tá, gente? Você tem até segunda para fazer essas atividades, ok? Segunda-feira, eu passo o vídeo das correções das atividades que faltam corrigir dessa unidade 1, tá? E até segunda-feira eu gostaria de receber as imagens de todo mundo,
tá bom? A mãe da Isa, que é a nossa aluna especial, eu gostaria que tentasse fazer com a Isa algumas dessas atividades aqui, tá? Eu sei que é difícil, mas eu gostaria que tentasse. A mãe do Paulo também, tá? Eu sei que o irmão dele tá aí para ajudar, então eu também gostaria que vocês tentassem fazer algumas dessas atividades aqui. Se não der todas, não tem problema, mas pelo menos algumas, tá? Daí me mandem as atividades. Eu adorei ver a experiência da Isabelle, adorei. Acho bom que ela participe das atividades coletivas da sala, né? Na sala eu trabalhava bastante isso com ela, que ela tem que participar junto com os outros, é importante para o desenvolvimento dela, né? E temos que aproveitar esse ano no 5º ano, porque ano que vem ela vai para o estado, a gente não sabe como que é o sistema de lá, mas creio eu que tenha o acompanhamento adequado para ela também, tá? Então, tentem fazer. E eu vou pensar no Daniel, né, Daniel? Você está longe, eu vou pensar como que eu vou fazer com você. Mas então é isso. As atividades estão aqui, a partir da página 39. Assista esse vídeo todo, tá, gente? Não pode deixar de assistir os vídeos até o final. E tenham uma boa semana. Nós nos vemos na quinta-feira, que tem aula de artes e ensino religioso. A teacher está de volta. E na sexta-feira nós temos ciências, história e geografia. Beijos de luz. Se cuidem, usem máscara se for sair. Se puder, fiquem em casa. Tá bom, gente?